galera, bem-vindos a mais um Casaca News, a sua central de informações aqui do Papo Casaca. Bom, no vídeo de hoje nós vamos trazer um panorama da partida que acontece hoje à noite, às 9h30, entre Vasco e Grêmio, lá na Arena do Grêmio. Vamos trazer a provável escalação, claro, como vocês já estão acostumados. Vamos falar também sobre a possível renovação de contrato do Puma Rodrigues, o nosso lateral direito, e também sobre a proposta que chegou aí do Barcelona para a nossa joia Rayhan. Então, conto com vocês, fiquem até o final do vídeo para não perder nenhuma informação. Já chega deixando o like, conferindo se você está inscrito. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no Papo Casaca para ficar por dentro de todas as informações sobre o Vasco da Gama. E, claro, acompanhe a gente também no TikTok, @PapoCasaca, e também no Instagram, @PapoCasaca. Espalhe a nossa palavra, muito fácil de você achar a gente nas redes sociais, beleza? Vamos pro vídeo. Antes de mais nada, eu queria só falar aqui rapidinho com vocês sobre a nova patrocinadora que chegou aí pro Vasco, tá? Pro clube, não pro futebol do Vasco, mas pro clube, que foi a Pix das Estrelas, tá? É uma casa de apostas e aí vai chegar com um investimento no basquete e no futsal. Gostei muito, tá, disso. O Vasco anunciou nas redes sociais lá, no CRVG. Quem não segue, então siga o CRVG nas redes sociais. O Vasco anunciou na segunda-feira. A gente deu essa informação lá no nosso canal, tá? No Instagram do Papo Casaca também. Então, se você segue, você já sabe disso. E, cara, eu acho que é muito legal, tá? A gente vê que a diretoria está buscando investimentos para esses outros esportes do Vasco, que sempre foram fortes, Então, é legal a campanha do Pedrinho, durante sua campanha aí como presidente do Vasco. Ele falou sobre isso, falou que queria cuidar dessa parte, dos outros esportes e queria buscar investimentos. Então, eu acho muito legal que isso esteja acontecendo. Seja muito bem-vinda, Pix das Estrelas, aqui ao Vasco da Gama. Tenho certeza que vocês serão muito bem retribuídos pela nossa grande e gigante torcida, tá? E agora, vamos pro próximo assunto. Puma Rodrigues. Gente, antes de sair essa notícia, que eu já vou começar falando aqui, que a renovação do Puma está muito bem encaminhada, segundo o Lucas Pedrosa, ele deu essa notícia na tarde de ontem, tá? Lá no SBT Esporte Rio, então todos os créditos aqui ao Pedrosa. Mas antes disso, saiu uma notícia que o Puma Rodrigues ele faria um esforço para chegar a tempo dessa partida de hoje à noite, para ajudar o Vasco, O PH foi expulso, o Paulinho, que é um jogador da base que poderia fazer essa posição, tá lesionado, então a gente realmente só tem o PH e o Puma para jogar ali na lateral direita. Com o PH expulso, a gente só teria o Puma. E aí, cara, o que acontece? O Cuesta também vai jogar, então esse lado direito da defesa do Vasco ficaria muito defasado, Então, assim, o Puma, ele pediu uma liberação da seleção uruguaia, ele não foi relacionado para o jogo contra o Uruguai, que aconteceu ontem, então ele pediu uma liberação para ele poder chegar a tempo. E aí veio na segunda-feira, chegou de manhã, ontem na terça-feira, e já treinou com o elenco. Ontem mesmo fez o último treino ali com o elenco, então tem tudo aí para ser o titular da posição no jogo desta noite. Então, vocês já tiveram até um spoiler, Enfim. Seguindo aqui, devido a todo esse esforço do Puma, eu já ia falar sobre isso, sobre essa renovação e a importância da renovação. Por quê? Vamos de renovação e agora vamos falar de saída, possível saída. A gente já sabia desde o início que seria muito difícil segurar o Rayhan. Eu sempre tenho falado aqui, que o Vasco vai precisar vender o Rayhan, tem que vender o Rayhan, e isso é um mecanismo que vai funcionar tanto para o Vasco quanto para o atleta também, Por quê? O Vasco precisa gerar dinheiro, precisa de fluxo de caixa. E nada melhor do que uma venda, do Rayhan tem tudo para ser a maior venda aí da história do Vasco, nada melhor do que uma venda para manter esse fluxo de caixa funcionando, já que a gente não conseguiu ainda vender a nossa SAF. Então, é meio que impossível segurar o Rayhan agora no final desse ano, na janela aí de início de ano. Outro ponto é o desejo do jogador. Todo jogador tem o desejo de jogar na Europa, em grandes competições. Imagina para o jogador ter a possibilidade de jogar numa Premier League, numa La Liga, numa Série A da Itália. Então, assim, o Rayhan já recebeu diversas propostas, mas nenhuma como essa. Então, quando chega uma proposta do Barcelona, a gente já divulgou isso também lá nas nossas redes sociais. Quando chega uma proposta do Barcelona, eu acho que balança qualquer jogador, Antes já era difícil a gente segurar o Rayhan, agora fica mais difícil ainda. A única coisa que eu peço para a diretoria é que se esforce ao máximo para aumentar a multa rescisória do Rayhan. A gente está falando de um Barcelona que fez grandes investimentos, faz grandes investimentos todos os anos. Então, por que não
chegar esse grande investimento no Vasco. Hoje, a multa rescisória do Ryan gira em torno de 40 milhões de euros, né? Mais ou menos ali na casa dos 270 milhões de reais. Depende de quanto vai estar a moeda, né? No dia, na cotação atual. Mas gira em torno disso. E aí, cara, o que acontece? Eu acho que o Ryan vale muito mais, tá? Acho que o Ryan vale muito mais. Não é exagero a gente falar sobre isso. Seguindo aqui, a proposta já tá na mão do Ryan, tá? E ontem de manhã, o Joel Silva, né, essa notícia foi dada em primeira mão pelo Joel Silva, e aí ele complementa que o Barcelona entende, né, e dentro da proposta pode ser que o Ryan consiga jogar aí mais meio ano pelo Vasco, então ele ficaria até junho, julho de 2026, continuando atuando pelo Vasco. Por quê? O Barcelona entende que pro jogador, né, pro desenvolvimento dele, para melhorar o desenvolvimento dele, seria melhor para ele continuar no clube que ele já tá habituado, que ele vem tendo oportunidades como titular, é o grande nome do Vasco, a gente não pode negar isso. Então o Barcelona entende isso e aí dentro da proposta poderia ter essa cláusula também do Ryan. Eles compram o Ryan já nessa temporada, né, nessa janela, mas continua jogando mais 6 meses aí pelo Vasco, mais ou menos o que aconteceu com o Andrés Santos, que ele é vendido e depois o Vasco consegue mais um empréstimo dele. Não sei se vocês vão lembrar disso, mas consegue mais um empréstimo dele ali diante do Chelsea. Ele fica mais um pouquinho jogando pelo Vasco. Então isso pode também acontecer com o Ryan no caso do Barcelona, tá? Se ele receber outras propostas de outros clubes, a gente não sabe como vai acontecer, porque ainda não foi divulgado. Óbvio que o Ryan já vem também recebendo outras propostas, mas essa foi a que saiu agora recentemente, né? Então assim, eu vejo como uma grande possibilidade. Eu acho que o Vasco tem sim que vender o Ryan, se for pro Barcelona, melhor ainda. Mas que, como eu falei aqui, ficar de olho nessa multa rescisória. Eu acho que mesmo assim, né, a gente tem que pensar em aumentar a multa rescisória do Ryan, tá? Para ficar acima aí de 40 milhões, talvez uns 50, 60 milhões de euros de multa, eu acho que seria válido, tá? E só para complementar aqui esse assunto, na notícia dada pelo Joel Silva, ele informa também que o Barcelona ofereceu um pouco menos da multa. Então, assim, é melhor a gente se resguardar, aumentar a multa para quando a gente tiver que negociar, sentar na mesa de negociação, a gente consiga trabalhar melhor esses números, né? Porque aí quando você tem uma multa de 40 milhões, se você quer vender o jogador por essa multa, você aumenta um pouquinho mais, você fala, ó, a multa é essa, então eu ainda tô te dando um desconto, vamos dizer assim, para negociar fica melhor. Então seria interessante que o Vasco se agilizasse aí para poder aumentar a multa do Ryan e ele não saia por menos de 40 milhões, porque aí, pra mim, assim, ao meu ver, é inviável um jogador com essa qualidade e essas características do Ryan, que são poucas no futebol mundial, seja vendido por menos de 40 milhões. Vamos pro último assunto aqui do nosso Casaca News de hoje. Gente, seguinte, provável escalação do Vasco, tá? A gente pode ter algumas mudanças devido a desfalques, principalmente aí por conta, né, da seleção brasileira, que levou alguns nossos jogadores, mas outros também foram para a seleção colombiana, no caso de Carlos Cuesta e Andrés Gomes. Então, vamos lá. A seleção brasileira joga ontem, né, na terça-feira, e a seleção colombiana também jogou ontem. Então, assim, ainda que o Paulo Henrique tivesse em condições de jogo, não tivesse sido expulso no último jogo contra o Juventude, ficaria muito difícil dele jogar essa partida, tá? Então, enfim, Paulo Henrique, a gente já não podia contar com ele. Mas no caso de Carlos Cuesta e Andrés Gomes, o cansaço dele atrelado à viagem vai ser muito difícil que ele seja titular nessa partida contra o Grêmio. Diferente, vamos lá para a provável escalação, tá? A gente vai ter Léo Jardim no gol, claro. Puma Rodrigues, depois de tudo que eu falei aí, né? Então, o Puma Rodrigues na lateral direita. Na zaga, pelo lado direito, nos últimos treinamentos, quem veio fazendo essa função foi o Hugo Moura, improvisado. O Diniz já testou o Hugo quando ele chegou, né? Então o Hugo fez muito essa função com o Diniz. Pode ser que a gente veja ele ali como titular. Ou então o Lucas Oliveira joga ali e o Robert joga ali pela lateral, zaga do lado esquerdo, e o Robert Renan faça a zaga pelo lado direito. Também é possível, tá? Pelo lado esquerdo, a certeza, o Robert Renan está apto para jogo, vai jogar. Lateral esquerda, Piton, tá? E aí na cabeça de área ali a gente tem como o nosso grande pitbull da colina, o Cauã Barros. Na frente, o Tietê provavelmente comece como titular. Coutinho, Ryan, Nuno Moreira e Verratti, tá? Mesmo com a possibilidade do Andrés jogar
pode ser que ele entre no segundo tempo ali, enfim. E aí no último treino, essa foi a escalação utilizada pelo Fernando Diniz. A verdade é que a gente pode ter sim algumas mudanças e algumas surpresas para essa escalação, tá bom? Titular, mas a última de treinamento foi essa aqui que eu tô passando pra vocês. Cara, o Vasco tem totais condições de vencer o Grêmio, tá? Dentro da arena do Grêmio, mesmo sendo um jogo fora de casa, com desfalques, enfim. O Vasco tem totais condições de vencer, porque o Grêmio vem oscilando muito no campeonato, tá? Com menos pontos ainda do que o Vasco, tá perto, mas menos pontos do que o Vasco. Então, assim, a gente precisa encarar esse jogo realmente, se você quer pensar em classificação para Libertadores ou para pré-Libertadores, que seja, você tem que encarar esse jogo como vitória. A gente tem que vencer. E é isso, o Vasco tem que entrar desse jeito, não pode mais perder, já perdeu, vem de 3 derrotas seguidas, e derrotas onde o time mesmo não mostrou o que a gente já tinha se acostumado a ver, né? Então, acho que é um jogo para dar essa resposta para a torcida, voltar, encarar o Grêmio assim, pau a pau mesmo, e vamos vencer. Tá? Vamos entrar com pensamento positivo. E que caso a vitória não venha, a gente pelo menos desempenhe um bom futebol, tá? É importante, vai ser muito importante pelo menos desempenhar um bom futebol nessa partida. É isso, galera. Encerro aqui o nosso Casaca News. Espero que vocês tenham gostado das informações, das notícias que eu trouxe pra vocês. Não se esqueçam de acompanhar a gente nas nossas redes sociais. Lá no Instagram tem notícias todos os dias, informações pra vocês, enfim, tá? Então, conto muito com vocês aí, todos nós, né, claro. Um beijo pra todo mundo e até o próximo Casaca News.